O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, estamos começando mais um programa Espaço Técnico. O Conselho Federal de Contabilidade publicou a primeira revisão da norma brasileira de contabilidade para as pequenas e médias empresas, a NBC-TG 1000, R1. Os efeitos desta norma começaram a valer em 1º de janeiro de 2017 para todas as pequenas e médias empresas que adotam esta norma. Para dar todos os detalhes do que deve ser adaptado em 2017 na norma contábil, PMS, convidamos o contador, doutor em contabilidade e professor universitário, Tiago Nascimento Borges Slavov. Seja bem-vindo, Tiago, a palavra está contigo. Muito obrigado. Então, uma satisfação, uma oportunidade de estar aqui compartilhando com os profissionais da contabilidade que estão no dia a dia dos processos nesse momento de 2017, no começo de 2017, quando nós estamos apresentando esse vídeo, fazendo um encerramento das demonstrações contábeis, especialmente das pequenas e médias empresas de 2016. Então, entre outras novidades aí que a cada ano na área tributária, na área contábil, societária, os profissionais têm que lidar. Então, nós temos aí um destaque, uma mudança para este ano de 2017 relativa às demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas, que é a revisão aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2016 do pronunciamento CPC da pequena e média empresa. O pronunciamento em si, ele envolve um conjunto de práticas, procedimentos contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas, e nessa apresentação nós vamos sumarizar as principais alterações aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade no ano passado neste pronunciamento. Algumas alterações, elas são mais abrangentes, envolvendo conceitos referentes à norma, e algumas envolvem práticas, processos de reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, evidenciação em notas explicativas, que podem afetar uma grande quantidade de empresas, mesmo que sejam talvez assuntos mais específicos, algo que pode não acontecer todo dia, toda hora, em todo tipo de organização contábil que atenda à premissa do CPC da pequena e média empresa. Então, vamos começar a apresentação apresentando um histórico breve sobre o processo para chegarmos nessa norma da pequena e média empresa. Então, quando nós vamos falar de normas contábeis para todas as empresas, inclusive para as pequenas e médias empresas, temos aí como primeira referência aí destacada o período aí, o mês de junho de 2003, quando o IASB, a entidade internacional responsável por editar normas de contabilidade, publicou o chamado IFRS 1, estabelecendo a adoção das normas internacionais de contabilidade. Inicialmente, estaria voltada para as empresas europeias, por conta de um processo de convergência acordado entre os países europeus, mas que já no primeiro momento se estabeleceu que isso também afetaria outros países ao redor do mundo, inclusive o caso brasileiro. E, de fato, já no momento que surge o projeto do IFRS 1, começa a existir a discussão na Europa, lá no IASB, de uma norma que viesse a simplificar os procedimentos contábeis para as pequenas e médias empresas. Então, em 2013, é publicada aí uma adoção do conjunto completo de normas, aí, que se impressas dariam mais de 3.000 páginas, e pensa-se em algo que fosse voltado para simplificar o procedimento para as pequenas e médias empresas, que constituem aí a maior parte das empresas no mundo, não só no caso brasileiro. Esse projeto europeu, então, ele passa a ser incorporado na legislação brasileira em dezembro de 2007, com a aprovação da Lei 11.638, que estabelece que as empresas brasileiras também adotam as normas internacionais de contabilidade e, dentro do aspecto de regulamentação, de harmonização das práticas contábeis, o que se percebe no primeiro momento é que, como a Lei 11.638, que alterou a Lei 6.404/76, afeta juridicamente no Brasil todas as empresas, embora a Lei 6.404, conhecida como Lei das SA, receba essa
delimitação no seu título, né, sociedades anônimas, e necessariamente, no primeiro momento, né, depois sociedades por ações, a jurisprudência e todo o conjunto de regramentos normativos estabelece que a Lei 6.404 se aplica para todas as empresas, inclusive para as pequenas e médias. Então, começa a surgir também aqui, no caso brasileiro, já com a publicação da Lei 11.638, um certo tipo de controvérsia, de dúvida do alcance dessas mudanças contábeis para as pequenas e médias empresas no Brasil. Como outro marco, então, desse processo de convergência de normas contábeis, então, em junho de 2009, o IASB emite a norma voltada para a pequena e média empresa. Então, o processo lá iniciado em 2003 de estabelecer uma simplificação, um marco para as pequenas e médias empresas, culmina em 2009 com a publicação, a aprovação de uma norma internacional voltada para as pequenas, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que o Brasil incorpora também dentro dessa estrutura. Interessante destacar que, quando publicada essa norma lá em 2009, o IFRS para as pequenas e médias empresas, a norma já estabelecia que ela passaria por um processo de adaptação, um processo de verificar se, de fato, qual seria o efeito dessa norma para as pequenas e médias empresas, e isso seria feito através aí de uma consulta pública, de um levantamento depois de 2 anos, o que, de fato, né, pelo que nós notamos atualmente, não aconteceu em termos de atualização da norma. Então, essa norma, o IFRS da pequena e média empresa, é normatizado no Brasil através da NBCTG 1000, em dezembro de 2009, aonde o Conselho Federal de Contabilidade incorpora na norma brasileira de contabilidade as práticas voltadas para as pequenas e médias empresas. Ainda que, com a publicação do CPC da pequena e média empresa, começam a surgir, na sequência da publicação dessa norma, algumas dúvidas sobre o alcance dessa norma para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, as empresas bem pequenas, né? O bar do Zé, a mercearia do João, se de fato também estariam adotando os procedimentos contábeis estabelecidos na Lei 11.638 e depois no CPC da pequena e média empresa. E em 2012, o IASB, enquanto estava num processo de análise das normas internacionais de contabilidade, incluindo a possibilidade de melhoria da norma de contabilidade para a pequena e média empresa, o Conselho Federal de Contabilidade publica a ITG 1000, né, que é uma interpretação da NBCTG 1000, orientando a adoção dessa norma contábil, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte. Em outras palavras, o Conselho Federal de Contabilidade ratifica um entendimento de que a adoção da norma internacional de contabilidade, o CPC da pequena e média empresa, alcança inclusive as microempresas, com algumas simplificações, é verdade, mas estabelecendo que os princípios contábeis, por exemplo, são os mesmos para todas as empresas, independente se é grande ou se é microempresa. E depois desse processo iniciado em 2012 pelo IASB e com desdobramentos também aqui no Brasil, em 2015 o IASB publica uma revisão, após coletar sugestões referentes ao CPC no Brasil, CPC da pequena e média empresa, NBCTG 1000. Então, depois de coletar essas sugestões, publica em 2015 o IASB a norma internacional de contabilidade da pequena e média empresa revisada. Então, a revisão 1 do CPC da pequena e média empresa no Brasil, né, que o Conselho Federal de Contabilidade, em novembro de 2016, ratifica, né? Então, com a ratificação, com a publicação da resolução normatizando a revisão do CPC da pequena e média empresa, da NBCTG 1000. Então, a partir agora de 2017, essa norma começa a ter efeitos práticos. Interessante, quando o profissional analisa a norma, analisa o conteúdo da revisão, que o Conselho Federal de Contabilidade faz algumas observações, documenta algumas premissas em relação à adoção da norma, inclusive ao processo de desenvolvimento. Há um entendimento geral, né, nas normas contábeis de que as normas elas não são imutáveis. Então, para acompanhar o desenvolvimento dos negócios, a melhoria na qualidade da informação, as normas podem, né, e já estão todas as normas, tanto das grandes quanto agora o CPC da pequena e média empresa, passando por revisões periódicas. Então, no caso do CPC da pequena e média empresa, NBCTG 1000, o Conselho Federal
ratificou o entendimento que essa norma vai passar futuramente também por revisões. Então, essas revisões devem ocorrer pelo menos a cada 3 anos, né, com uma frequência que também não seja todo ano. Então, a mudança dessa norma, então, há uma premissa aí de que periodicamente, também sem que seja tão rápida essas mudanças, essa norma passará por uma revisão. E outro parâmetro importante de destacar é que o Conselho, na própria norma, na NBCTG 1000 revisada, que é o destaque de que as normas das grandes empresas não afetam as alterações das pequenas e médias empresas. Então, quando a empresa está observando um conjunto de normas contábeis, ou ela vai observar o que nós chamamos de FUI-FRS, o conjunto de completo de normas, hoje temos aí o CPC 1 ao 48, ou vai observar o CPC da pequena e média empresa. É interessante destacar isso porque, por exemplo, nesse momento nós estamos aí com 2 CPCs em evidência, por exemplo, o CPC 47, que vai tratar de receitas com contratos com clientes, que é um CPC que está aí para ser adotado em efeito das publicações de 2017 apresentadas em 2018. Esse CPC, por se tratar do alcance de grandes empresas, ele não afeta, nesse momento, as pequenas e médias empresas, por exemplo, uma vez que o CPC da pequena e média empresa não incorporou integralmente as premissas e os conceitos desse CPC 47 de receitas com contratos com clientes. Então, claro que o profissional, e o CPC faz essa observação também, o profissional, toda vez que no CPC da pequena e média empresa tem algum tipo de insuficiência de referências, dúvidas em relação aí a uma prática contábil, ele busca esse complemento, essas outras referências no conjunto completo de normas, mas essa distinção ela é importante ser estabelecida. Bem, em relação às alterações de maneira geral, né, as alterações dessa revisão 1 do CPC da pequena e média empresa não são substanciais, então não há uma grande mudança em termos aí de adoção de normas que vá modificar substancialmente o processo de encerramento das demonstrações contábeis ou procedimentos de auditoria, por exemplo, relacionadas às PMEs, né? Então, aqui pensando numa síntese das principais alterações, primeiro nós destacamos que essas alterações, de maneira geral, elas envolvem aí alguns conceitos, algumas definições ao longo das 35 sessões, principalmente aí do CPC da pequena e média empresa, algumas palavras, algumas traduções que foram incorporadas aí no processo de conversão do IFRS para a NBCTG 1000. Então, essa norma ela faz aí algumas melhorias na interpretação e adoção dessa norma. Tem alguns pontos aí que nós destacamos dentro dessas alterações que poderíamos dizer até substanciais, embora mais limitadas, especialmente no caso brasileiro. A primeira alteração do CPC da pequena e média empresa é a adoção da reavaliação, né? Então, existia até então uma diferença na norma, por exemplo, da grande empresa, do CPC 27, que trata do imobilizado, que previa a reavaliação de ativos, se permitido em lei, enquanto no CPC da pequena e média empresa não havia previsão de reavaliação de ativos imobilizados, mesmo, né, que a lei assim permitisse. Então, por exemplo, temos uma alteração aí que seria a primeira alteração, afeta várias seções do CPC, que é o tratamento da reavaliação de ativos. Como no caso brasileiro a lei não permite, né, então nesse momento isso não teria efeito prático, no entanto, fica aí uma referência importante, caso a lei societária brasileira venha a ser modificada, passaríamos a adotar a reavaliação mesmo em pequenas e médias empresas, antes não seria permitido. Outra alteração diz respeito ao tratamento do chamado CPC 32, impostos sobre lucros, um assunto também conhecido como impostos diferidos, né? Então, a redação do CPC da pequena e média empresa em relação ao tratamento do que nós também chamamos de IR diferido, contribuição social diferida, ela era muito distinta, havia uma certa confusão em relação ao texto do CPC 32, que é a norma voltada para a grande empresa. Então, foi feita uma revisão, principalmente da seção que trata dos impostos sobre o lucro, o exemplo do IR diferido, para alinhar com o CPC 32. Na prática, no procedimento, né, em relação ao reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos, por exemplo, né, a mudança não é substancial, mas com a revisão da norma há uma clareza maior, há uma facilidade maior de interpretação. E, finalmente, uma outra alteração que não tem um efeito prático significativo, mas no contexto da norma ela trata aí de uma novidade, né, que diz respeito aos critérios de reconhecimento e mensuração dos ativos de exploração de recursos minerais, que faz
uma alusão aí aos pronunciamentos CPC 34, que no Brasil não foi editado. Então, para um segmento específico aí do mercado, né, a norma contábil da pequena e média empresa apresenta mudanças em relação aos procedimentos, chamaríamos aí as atividades especializadas, né, aos procedimentos contábeis desta operação. Então, essas seriam as alterações mais substanciais. Não significa que o restante aqui da nossa fala não vá provocar efeitos práticos no dia a dia dos profissionais de contabilidade que lidam com o CPC da pequena e média empresa. Então, nós vamos passar aí as principais, a partir de agora, sessões alteradas pelo CPC da pequena e média empresa. Na primeira sessão, então, a sessão pequenas e médias empresas é uma sessão que estabelece, que define quem são as pequenas e médias empresas pela NBC TG 1000, né? Quem utiliza essa norma. Então, pela norma contábil, são pequenas e médias empresas, por definição, aquelas empresas que não têm obrigação pública de prestação de contas. Então, se enquadram no CPC da pequena e média empresa, né, empresas que não são de grande porte ou empresas que têm o seu capital aberto, que nesse caso não atende o CPC da pequena e média empresa, empresa que tem instrumentos financeiros negociados, no caso de debêntures, e empresas que têm aí uma condição de ativos em condição fiduciária, então são ativos aí de terceiros que a empresa administra. Então essa é uma premissa, né, da seção 1 da pequena e média empresa. E também, aí como outra premissa, empresas que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais. Bem, dentro dessa definição, então geralmente empresas que não são de grande porte adotam o CPC da pequena e média empresa. Aqui a novidade estabelecida no CPC, na CPC Revisão 1, né, diz respeito a uma melhoria na redação do que seriam aí as empresas que não atendem o CPC da pequena e média empresa, aonde o texto original da norma dizia que as empresas, por exemplo, bancos não atendiam o CPC da pequena e média empresa por estarem naquela condição de ativos fiduciários, né? Mas a norma entende que, por conta de uma realidade brasileira, uma realidade normativa, você poderia ter empresas de obrigação pública de prestação de contas, mesmo não atendendo essa condição. Então, houve, por exemplo, uma revisão para dizer que a maioria, né, dos bancos, por exemplo, aqui é um exemplo que a própria norma cita, possui ativos em condição fiduciária que, portanto, não permitiriam adotar o CPC da pequena e média empresa. Existiriam bancos que, talvez, por uma característica específica, poderiam estar adotando o CPC da pequena e média empresa. Então, é uma melhoria da redação de conceito envolvendo a adoção dessa norma. Ainda na seção 1, também existe uma definição de alcance nos processos de tratamento de consolidação de demonstrações contábeis, onde a norma diz que o CPC da pequena e média empresa vai ser adotado em relação ao controlador que vai fazer a consolidação das demonstrações contábeis, independente da situação contábil das controladas. Então, o que significa isso? A controladora, a empresa controladora, vai avaliar os CPCs da adoção do CPC da pequena e média empresa, independente se as empresas que a empresa está fazendo consolidação adotam ou não o CPC da pequena e média empresa. Então, para um procedimento contábil, para a prática de consolidação de demonstrações contábeis, isso pode provocar aí algumas alterações nos critérios adotados de consolidação. Então, isso, como uma outra situação, como outro desdobramento, é que uma controladora, sendo PME, mesmo que a sua controlada não seja PME, poderia apresentar as suas demonstrações separadas, adotando o CPC da pequena e média empresa, e na condição consolidado, adotaria o conjunto completo de normas. Então, essa é uma definição aí que, a partir dessa revisão 1, se incorpora ao CPC da pequena e média empresa. Outra seção afetada pelo CPC da pequena e média empresa revisão 1 diz respeito aos conceitos e princípios gerais. Aqui nós já destacamos aqui algumas novidades, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em conceitos e princípios gerais no CPC da pequena e média empresa, é importante destacar que essa seção ela substituiu, e agora se tornou formal, né? Substituiu o que nós chamávamos de princípios fundamentais de contabilidade, a resolução 750/93, revogada aí no ano passado. Tá? Então, hoje nós não temos mais a vigência da resolução 750/93, os princípios contábeis, porque os princípios estão estabelecidos ou no CPC da pequena e média empresa, na seção 2, ou no que nós chamamos de estrutura conceitual das grandes empresas. Então, essas revisões, né, que tratam a seção 2
do pequena e média empresa, então vão afetar o que nós chamamos, principalmente nessa seção 2, as características qualitativas das demonstrações contábeis, que são, de outra maneira, os princípios que se estabelecem para a prática, reconhecimento de receitas, ativos, passivos na contabilidade da pequena e média empresa. Dentro das características qualitativas da informação contábil, existe uma que foi alterada com essa primeira revisão, que diz respeito ao custo-benefício da informação. Então, a ideia de que, na prática contábil da pequena e média empresa, o custo-benefício deve ser avaliado para o procedimento contábil. Então, eu não vou gastar, né, recursos acima do benefício da informação, né? Esse é o conceito que existe do custo-benefício. Bem, dentro desta ótica, então, o CPC da pequena e média empresa aprovou aí uma alteração de definição também, uma definição conceitual, que nós chamamos de custo ou esforço excessivo. Esse título, custo e esforço excessivo, já estava, de alguma maneira, utilizado no CPC da pequena e média empresa, mas passou por uma ampla revisão, nessa revisão onde se estabelece que, na prática contábil da pequena e média empresa, deve prevalecer, essencialmente, aquilo que a empresa julga como relevante para os seus processos de reconhecimento e mensuração, estabelecendo que as escolhas contábeis, essencialmente, elas tornem mais produtivas, sejam úteis para o profissional envolvido, para o acionista, para o credor, para todos aqueles que usam a contabilidade. Esse é um ponto interessante de destacar, porque quando nós falamos da diferença do CPC da pequena e média empresa em relação às grandes empresas, o principal aspecto estaria aí, né? Então, nas grandes empresas, a questão do custo-benefício de informação, como nas grandes empresas existe um conjunto maior de usuários, nas pequenas e médias empresas, estabelecendo um alcance, uma complexidade menor, o profissional de contabilidade deve exercer o seu julgamento para cada caso, verificando se é relevante ou não fazer, por exemplo, determinado ajuste contábil. A norma estabelece alguns parâmetros que até então não existiam para esse conceito de custo-benefício da informação, a explicitação na norma contábil do custo ou esforço específico. Então, por exemplo, você vai avaliar quanto que eu vou afetar uma determinada informação sobre um procedimento contábil adotado, né? Essa avaliação eu vou analisar tanto no sentido de custo, eu vou gastar com honorários de laudos para obter essa informação, profissionais envolvidos, quanto também de esforço dentro da organização para fazer isso. Olhando, é um princípio, né? Então o princípio é conceitual, né? Parece alguma coisa teórica, mas nós podemos, por exemplo, já de cara, quando se estabelece essa definição, na seção 2, prever aí uma diferença grande da grande empresa que adota aí os CPCs completos. Então, quais são os exemplos práticos, né? Nós apresentaríamos aí a aplicação do conceito de valor justo. Então, a mensuração de ativos a valor justo é algo bastante recorrente aí da adoção das novas normas contábeis. São vários os procedimentos, instrumentos financeiros, a propriedade para investimento, aonde a empresa pode estar adotando um ou outro critério de mensuração para os ativos. E o CPC da pequena e média empresa, com essa revisão, ela melhora a interpretação desse conceito, né? Então, a empresa só vai mensurar, por exemplo, um ativo a valor justo se de fato isso não provocar um custo ou esforço excessivo, por exemplo, para essa empresa. Então, essa é uma definição importante que nós teríamos nesse CPC. Esse critério de custo ou esforço específico vai ser feito sempre no reconhecimento inicial. Um exemplo prático aqui é também de custo e esforço específico a adoção do ajuste a valor presente, que é um procedimento obrigatório para todas as empresas, mas eu tenho lá um item no AVP, né, também chamado, onde para as operações de curto prazo, só quando for relevante. O que é relevante? Então, aquilo que não provoque o custo e esforço específico, né, uma discussão que a norma contábil agora estabelece aí como prioritária na escolha do procedimento contábil. E depois, dentro do que nós chamaríamos aí de mensurações subsequentes, o conceito do custo ou esforço específico estaria relacionado às reestimativas. Então,
A depreciação é um bom exemplo, onde a norma contábil permite que, depois de estabelecer um determinado procedimento, se a empresa adota a vida útil fiscal de um ativo, pode passar a adotar a vida útil econômica e isso é uma reestimativa contábil. Deixar de adotar uma taxa de depreciação e mudar para outra taxa de depreciação, né, a justificativa para não fazer essa mudança pode estar relacionada, por exemplo, ao custo e esforço específico, né? Então, essa é a seção 2, ela marca aí, as demais alterações que nós vamos discutir no próximo bloco aqui da nossa revisão do CPC da pequena e média empresa. Muito obrigado por enquanto. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos nesse primeiro bloco. Em nome do CRC de São Paulo, quero agradecê-lo pela participação nesse programa da TV CRC SP. O primeiro bloco do Espaço Técnico termina aqui. Fique ligado que no próximo programa daremos continuidade sobre a norma contábil PMEs NBC TG1000 R1, adequação para 2017. A TV CRC SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC SP.